CEPI Dona Gersina Borges Teixeira. Turma do 6º ano, professora Edilce Pacheco. Hoje nós vamos ver mais um gênero textual que tem como título Carta de Solicitação. Primeiro, o que é uma carta de solicitação? A carta de solicitação é um gênero pertencente à modalidade argumentativa, cuja finalidade é buscar soluções para uma problemática instaurada. A carta de solicitação é um subgênero textual que tem como função estabelecer a comunicação entre os interlocutores em diferentes posições de poder, para que o destinatário possa auxiliar ou solucionar o problema do remetente. Ou seja, você ou eu vamos realizar a nossa carta de solicitação, colocando os nossos argumentos, enviando para um destinatário, o qual ele vai poder nos auxiliar ou solucionar o nosso problema. Porque quando eu envio a minha carta, eu sou o remetente. Quem vai receber a minha carta é o destinatário. O objetivo da carta de solicitação. Na carta de solicitação, como já aponta o nome, solicita algo para determinado alguém, no intuito de, com isso, conseguir aquilo que se deseja ou ao menos conseguir ajuda para a necessidade em questão. Então, esse é o objetivo. Você vai solicitar algo para alguém com o intuito de você conseguir aquilo que você deseja ou ao menos você vai conseguir a ajuda para algum problema em questão. Estrutura e características da carta de solicitação. A carta de solicitação, ela tem uma estrutura curta, pois possui certa concisão e objetividade na linguagem, que limitam o desenvolvimento de ideias e a extensão do pedido. É uma carta que visa unicamente a estabelecer a comunicação do pedido. Por isso que ela é curta, porque você vai colocar apenas o argumento, onde você vai estabelecer o objetivo daquele pedido ao qual você está realizando. É importante atentar ao uso da língua portuguesa, pois esse gênero exige um trato mais formal e respeitoso com o destinatário, dirigindo o respeito para com aquele que será solicitado. Por isso é necessário que a carta seja escrita na variedade culta, ou seja, você, dentro da sua carta de solicitação, você tem que usar uma linguagem culta, uma linguagem mais respeitosa, porque você vai estar dirigindo ao seu destinatário, fazendo uma solicitação de uma maneira mais respeitosa, utilizando uma variedade culta, padrão da nossa língua portuguesa. Por fim, outro detalhe de muita relevância é que a carta de solicitação é argumentativa, ou seja, ela deve apresentar justificativas embasadas para o pedido. Você não vai criar uma narração na sua carta de solicitação. Você vai fazer a sua solicitação em forma de argumentos, por isso que ela é argumentativa. Você vai argumentar, você vai apresentar todas as justificativas a qual você deseja atingir com o seu pedido. Como escrever uma carta de solicitação? Para fazer uma carta de solicitação, é necessário, antes de tudo, ter uma solicitação clara em mente,
bem como um destinatário com poder referente ao assunto do pedido, pois não adianta solicitar algo a uma figura de poder que atua em outra área. Ou seja, você tem que ter em mente aquilo que você deseja solicitar e lembrar que esse destinatário, ele também tem que estar mediante aquele assunto que você quer ser solicitado, e esse destinatário, ele tem que ter o poder de ajudar você a solucionar esse problema ou atender aquilo que você solicitou. A estrutura da carta de solicitação. Primeira coisa, quando você vai escrever local e data. Primeiramente surge o nome da cidade, local em que se encontra o emissor e a data que está sendo produzida. Essa parte é também chamada de cabeçalho. Nome do receptor, identificação do destinatário. Abaixo da data e do local deverá surgir o nome da pessoa ou do órgão a quem se destina a carta. Temos a saudação inicial, que é o vocativo, representam as formas de tratamento como prezado ou caro senhor ou senhora, excelentíssimo, digníssimo, dentre outros. O corpo do texto, onde vai surgir os argumentos que justifiquem a problemática instaurada. Despedida é a saudação final que colocará fim no seu texto. Nome do emissor, que é o remetente. No final da carta aparece o nome e a assinatura de quem a produziu. Então, aqui dentro desse texto, é possível vocês observarem toda a estrutura que devem conter dentro de uma carta de solicitação. Foi quando colocou aqui Sobral, 5 de abril de 2009, nós encontramos aqui o local, que é a cidade, e a data, 5 de abril de 2009. Logo em seguida tem um assunto, aquisição de livros. O que eu desejo alcançar são adquirir alguns livros. Então, identificação do destinatário. Aqui veio o vocativo. Senhores pais de alunos dos 6º anos do ensino fundamental. E aqui é o corpo do texto. Solicitamos a aquisição do livro que será usado no início do trabalho da área de língua portuguesa. O trabalho terá início na sexta-feira, 24/4, e é importante que todos os alunos tenham a obra nessa aula. Histórias à Brasileira. Autora Ana Maria Machado, adaptação, editora, Companhia das Letrinhas. Então, isso aqui é o corpo do texto, onde você argumentou sobre o que você deseja adquirir. E colocou a sua saudação atenciosamente, juntamente com o remetente, Rosana Seligman, coordenadora pedagógica. Então, aqui vocês observaram que é uma carta curta, rápida, porém contendo toda uma linguagem bem adequada à língua portuguesa. Abraços, se cuidem e até a próxima aula.